Neste vídeo vamos falar sobre as pessoas ficarem reféns dos porquês. As pessoas não se apercebem de que os porquês acaba depois por ser uma ligação a algo ou a alguém. Os porquês geram sempre porquês. Existem porquês positivos e os porquês negativos. É sobre isso que o vídeo vai falar. Vamos desconstruir isto. Por isso, quais são os porquês positivos? São aqueles que nós podemos praticar. É os da curiosidade, não é? Tudo o que nós tivermos curiosidade positiva para melhorar, evoluir, fazer melhor, inovarmos, aprendermos, estes porquês são positivos. Os porquês negativos são aqueles que nós aprendemos para nos prender a algo ou a alguém. Muitas vezes nós não damos conta disto. As pessoas de fora é que dão conta disto. Como é que a pessoa não consegue sair destes ciclos de que porquês geram porquês, não é? Aqui há uma grande diferença de género, porque o homem desvaloriza os problemas, muitas vezes entra em estados de negação, não trata, porque tem quem trata por ele, obviamente, não é? Esquece, foge, evita, é muito do homem, por isso não tem muitos porquês. A mulher aprende o porquê como uma ligação emocional, como uma dependência. No fim de uma relação, num problema, numa discussão, numa morte, a mulher não consegue parar os porquês. Os porquês geram sempre outros porquês. São intermináveis. E porquê é que geram outros porquês? Porque nós nunca temos respostas. Ou muitas vezes temos as respostas, mas não são aquelas respostas que nós queremos ouvir ou queremos, ou que nos sentimos satisfeitos com as respostas, não é? Por isso, porquê é que neste caso há muitos porquês negativos? Porque há dúvidas, não é? Quando há dúvidas, as pessoas querem esclarecer as coisas. Ora, para haver porquês negativos, foi porque não houve comunicação ou houve muito deixa andar. É quando existem mentiras, é quando existem omissões, é quando as pessoas adiam, é quando nada decidem, é quando as discussões são discussões, por isso não são conversas. Por isso, qual é a diferença entre discussão e conversa? A conversa, no final da conversa, gera sempre alguma coisa positiva. Regras, concordâncias, discordâncias, aceitações. Isto é uma conversa. Discussões nunca gera nada. É só a discussão por discussão. Geralmente as discussões é para descarregar, não é? Também é algo muito feminino, porque os homens fogem a sete pés das discussões. Os autoritários e os muito rígidos berram para a discussão terminar ali, não é? Os outros ficam a ouvir, não estão a ouvir nada, não é? Ou fogem das discussões. Ausentam-se mesmo da discussão. Deixam a mulher a falar sozinha, não é? Por isso, quando há este tipo de situações, há muitos porquês, não é? Os porquês vão-se acumulando, não é? Ora, nas discussões é que nós vemos isso. Muitas vezes as discussões nunca terminam, não é? Reiniciam, são cíclicas até. Às vezes nós temos uma discussão que inicia agora e começamos a falar de coisas de discussões atrás ou há 6 meses ou há 1 ano. Por isso, como os porquês não ficam esclarecidos, eles são reciclados, não é? Por isso, há muitas dúvidas, né, em relação aos porquês. Depois, porque para as pessoas tem que haver uma certa lógica para haver, por exemplo, fins de problemas, fins de relações, fins de uma solução tem que ter lógica. E não havendo lógica, ou não sendo a lógica da pessoa, a pessoa continua nos porquês, não é? Os porquês também servem para confirmar certezas. Quantos porquês não existem nos fins das relações que as pessoas só estão a confirmar se todas as mentiras que deixaram passar, não é? Deixaram passar. Por isso, na altura, não perguntaram nenhum porquê. Este é o problema dos porquês, é que nas alturas certas, se nós perguntarmos o porquê e houver uma resposta, está resolvida a situação. Mas como nós deixamos andar, adiamos para não sofrer, adiamos para não nos chatearmos, adiamos para não perder, estes porquês vão acumulando. E quando chega a um problema, a uma discussão, a um fim de uma relação, nós queremos as respostas de todos os porquês. Ora, se enquanto tudo esteve bem, não houveram respostas aos porquês, não é quando tudo está mal que vão haver, não é? Por isso, geralmente no final das discussões, e isto é o que faz muitos lutos relacionais ficarem muito graves, e muito aqui na versão feminina, as mulheres não percebem muitas vezes porque é que as relações terminam e ficam presas nestes porquês, não é? E este luto
Um luto é uma adequação a uma nova realidade, não é? Pode ser estendido, às vezes até anos, não é? E isto é muito mau. Por isso, é aqui que devem procurar ajuda psicológica, porque quando algo termina, tem que terminar. E se não terminar, nada reinicia. O problema todo é que as pessoas investem mais no não terminar do que em novos inícios. Muitas vezes até por medos. Há pessoas que já nem sabem reiniciar. Estão há muitos anos, por exemplo, numa relação e de repente estão sozinhas sozinhas ou sozinhos e não conseguem reiniciar novas relações. Nem sabem namorar, não sabem procurar pessoas, nem sabem onde é que elas existem. As pessoas já se habituaram a ser pertença de um casal. E esse casal, como terminou, a pessoa agora já não sabe ser uma individualidade, não é? Isto gera estes porquês, não é? Os porquês é uma dependência. Porque se a pessoa não souber os porquês, ela fica neste registro. A pessoa, não é? E isto é um registro mau, é um registro negativo, não é? Isto depois pode gerar ansiedades, pode gerar depressões, geralmente acompanha sempre muita farmacologia, não é? Porque as pessoas estão focadas em determinada situação, não é? E têm que se libertar disto. Por isso é que a ajuda psicológica aqui é importante, não é? O problema é que a pessoa sabe que depois dos porquês vem algo que é estar sozinha. Por isso, houve perda, a pessoa volta a estar sozinha e tem medo da solidão. Por isso é que os porquês geram porquês, porque enquanto estiver nos porquês, não está sozinha. Nem que seja mandar 1000 mensagens para não ter nenhuma resposta. Mas fica sempre na esperança que pode vir uma resposta. Não é? Temos que ter atenção porque estes fins podem ser fins de relações, podem ser fins numa morte, por exemplo, não é? As pessoas numa relação entram em estado de negação, porque não queremos acreditar que adiámos tanto, que aceitámos tanto, que perdoámos tanto, que investimos tanto. Por isso, os porquês têm que justificar tudo isto, não é? É quase um estado de negação para não sofrermos, não é? Os porquês também podem ser uma vingança. A pessoa, durante uma relação, não faz pergunta absolutamente nenhuma, por isso anda a engolir as coisas, adiando, não é? E, de repente, a relação termina e a pessoa quer que a pessoa justifique todos os porquês. Quase como para a pessoa tem que assumir as culpas. Ora, se algo terminou, a pessoa não assume culpas nenhumas, não é? Por isso, a pessoa não vai ter a resposta aos porquês, não é? Ora, os porquês não respondidos são rejeições, não é? Quando nós fazemos perguntas e não temos respostas, ou não temos respostas com as respostas que nós queremos, nós sentimos isto como uma rejeição. Por isso andamos aqui nestes ciclos, não é? Isto são os fins das relações. Mas pode ser os fins, por exemplo, de uma morte. Uma pessoa partiu e de repente nós estamos aqui nos porquês. Não é? Porque é que a pessoa partiu? Porque é ela? Porque a minha pessoa? Não é? Aqui fica muito um bocado a parte de que nós vimos que em vida não nos dedicámos tanto. Pode ter ficado algo por dizer, nós em vida não temos dado tanto tempo e tanta atenção como agora, faltando a pessoa, achamos que deveríamos ter dado. Estes porquês deixam-nos presos, não é? Por isso, tem que ter muita atenção, porque exagerar porquês é negativo, não é? Quem anda atrás dos porquês não se consegue libertar. A pergunta muitas vezes que eu faço em consulta clínica, muitas vezes em psicologia e a pessoa quer se libertar, porque há pessoas que não se querem libertar, preferem estar rejeitadas, abandonadas, sozinhas, do que porem fins às coisas e sentirem a solidão. Solidão essa que depois, trabalhada, evolve para solitude. Solidão é falta de pessoas. Solitude é nós podemos estar sem pessoas, mas felizes. Não é? Temos que criar ocupações, criar novas realidades para substituir a anterior. Por isso, aqui nesta situação dos porquês, têm claramente que pedir ajuda, porque isto são ciclos negativos que podem durar semanas, meses ou anos. Não é? Por isso, procurem ajuda.